Voltemos. Deixa eu liberar o resto de vocês aqui. Peraí. Sejam muito bem-vindas de volta. Vamos fazer a nossa segunda parte. Agora é hora de bugar a cabeça de vocês um pouquinho mais, como se não tivesse sido o suficiente até agora. Vamos acabar de ferrar com a cabeça de vocês. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está certinho, né? Porque tá certo. Então, agora nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai fazer uma consideração final sobre essas empresas, certo? Irani, Suzano e Klabin. E eu vou fazer isso com outras empresas aqui também para a gente olhar melhor para a ferramenta e também para olhar melhor essa questão do que nós estamos comparando, tá? Como eu disse, um ranking te ajuda a olhar a melhor de acordo com os indicadores que estão aparecendo aqui para a gente e devido ao período, mas não significa necessariamente que aquela seja de fato a melhor empresa ou a pior, porque a gente vai levar outros critérios em consideração também, tá? Então aqui, ó, eu trouxe só um printzinho ali da ferramenta de simulação do Status Invest para você olhar. Você vai ver que existem outros sites, outras plataformas que têm também esse comparador de ações, de fundos imobiliários, de REITs, que vocês vão aprender, que são os fundos imobiliários americanos, as stocks, que são as ações americanas. Então, você vai ter outras plataformas que fazem essas comparações. Mas eu quero fazer a comparação pela ferramenta e também quero fazer algumas considerações que a ferramenta não considera, certo? Então, só para lembrá-las que quando você clica aqui sobre a imagem, ele vai te mandar aqui para o comparador. Então, aqui no comparador, você vai conseguir olhar melhor as empresas e vai conseguir olhar também esses indicadores. Então, o que nós vamos fazer? Colocar os códigos. Então, lembra que para você comparar, você precisa dos códigos. Pelo menos 5 empresas do mesmo setor, mesmo código final, tá? 3, 4 ou 11. A gente já tem os códigos, né, que a gente já estava olhando aqui, que é o da Irani, da Suzano e da Klabin, e eu vou colocar aqui, ó. Não sabe o código da empresa? Coloca o nome, Irani. Então vai aparecer aqui, ó, é final 3, coloca final 3. Aí vai colocar aqui, ó, Suzano. Suzano. Você vai achar o final 3 também, ó, Suzano, final 3. Por último, não menos importante, Klabin. Klabin, final 3. Adicionar, comparar. Lembrando que para você chegar aqui no simulador, você tem que estar logada na sua conta, então você tem que ter feito aquele cadastro no Status Invest, e aqui, quando você clicar no seu nomezinho, ele vai abrir uma aba lateral esquerda, e aqui, do ladinho esquerdo, você vai clicar até encontrar aqui, ó, comparador de ações, certo? Então, você vai vir aqui, ó, ele mostra para você comparadores, comparador de ações, e te traz para essa aba que é onde nós estamos comparando. Então, pela comparação da plataforma, a melhor alternativa hoje seria a Irani. Dos, deixa eu ver, 17, 22, 28 critérios, dos 28 critérios ou indicadores que o Status Invest compara aqui para a gente, a Irani é a melhor empresa, a Suzano está em segundo e a Klabin está em terceiro. Claro que, quando nós vamos olhar indicadores financeiros, a gente tem que analisar o que nós buscamos como empresa. Eu quero mais dividendo? Eu quero menor endividamento? Eu quero mais rentabilidade? Eu quero margens melhores? Eu quero um valuation, né? Ou seja, dividendos maiores, retornar o meu dinheiro em menos tempo, uma empresa que esteja barata. Que eu quero? Porque depende muito ali do momento que você está utilizando. Então, por exemplo, se eu quero hoje uma empresa que esteja custando mais barato, que esteja pagando mais dividendo, que me retorne o meu dinheiro em menos tempo, a Irani vai ser essa opção, porque olha só, ela está pagando os maiores dividendos, ela tem o menor período ali de retorno e ela está mais barata entre as três. Só para falar desses 3 critérios aqui, que foi o que nós estudamos aqui em indicadores de valuation. Então, por esses indicadores, ela acaba ganhando o primeiro lugar, tá? Então, aqui, ó,
ela ganhou o primeiro lugar na avaliação. Então, a Klabin ficou em segundo lugar para os indicadores e terceiro lugar em preço. Então, a Irani, nesse caso, está pagando maior dividendo em percentual, tá? Porque isso daqui é um percentual. Vale ressaltar que dividend yield é percentual. Então, ela está pagando 7,20, mas ela está pagando 7,20% sobre 7,32, que é o preço da ação. Enquanto a Suzano está pagando 3,24% sobre o preço da ação, que é 62,32. Então, se você quer maior dividendo, você vai ter que aprender a interpretar essa informação, porque em percentual, a Irani está ganhando. Mas se você converter esse percentual em dinheiro, você vai descobrir que a Suzano está pagando mais. E aí vai surgir a dúvida: tá bom, Bruno, mas como é que eu sei fazer essa conta? Você vai vir aqui na calculadora. Deixa eu zerar aqui a informação. E você vai fazer o cálculo para descobrir aí de fato quanto que a empresa está te pagando de dividendo. Então você vai pegar, por exemplo, aqui, ó. 7,32 é o valor da ação, 7,20 é o quanto que ela está pagando percentual. Então você vai colocar aqui, ó. 7,20. Aliás, você pode fazer o seguinte: 7,32, que é o preço da ação, dividido por 100, vezes o percentual de dividendo que ela está te pagando, que é 7,20. 7,20. Ela está te pagando ao ano, né, 55 centavos. Aí você anota aí, ó, 0,55 Irani. Aí a gente tem a Suzano. A Suzano está pagando 3,24% sobre 62,32. Então você vai fazer aqui, ó. 62,32 dividido por 100 vezes o percentual que ela está pagando de dividendo, que é 3,24. 3,24. R$ 2,02. Terceira casa, você arredonda para mais, porque ele vai te pagar mais. Então, vai ser 2,02. 2,02. Suzano. Klabin. Mesma coisa. 4,80 é o valor da ação, 5,71 é o que ela está pagando. Então, você vai fazer o preço da ação, 4,80 dividido por 100, vezes o percentual do dividendo que ela está te pagando, que é 5,71. 5,71. 27 centavos. 0,27. Então, olha só. Por dividendos pagos, a empresa que está te pagando mais dividendos é, neste caso, a Suzano. Então, você precisa se atentar que, às vezes, o percentual do dividendo é baixo, mas a gente tem que olhar que é um percentual sobre o valor da ação. Isso vale também para fundos imobiliários, tá? Você pode fazer esse mesmo cálculo para fundo imobiliário. Então, pela lógica aqui, se eu olhar só o indicador, o maior indicador melhor. Realmente, o maior indicador melhor. Só que é um indicador sobre o valor da ação. Isso pode ser muito, isso pode ser pouco. Então, a gente viu aqui que a Suzano está pagando menor dividendo, mas em valor financeiro é o maior. Só que aí vamos pensar agora por uma outra lógica, por uma outra métrica. Cada ação da Suzano custa R$ 62,32. Quantas ações você poderia comprar, por exemplo, da Klabin? Então você faz 62,32, que é o preço da ação da Klabin, dividido por 4,80. Você consegue comprar, com mais alguns centavinhos, 13 ações da Klabin com preço de uma ação da Suzano. Agora você faz, 13 ações vezes os 27 centavos que a Klabin paga. 3,51. 3,51, tá? Então, eu peguei aqui que, pelo preço de uma ação da Suzano, de R$ 62,32, você consegue comprar
13 ações da Klabin e receber algo em torno aí de 3,51, enquanto a Suzano vai te pagar 2,2. Deu para entender essa lógica? Então, nem sempre porque o dividendo é o percentual mais alto, aquela empresa é mais rentável, tá? Então, aqui, ou porque o percentual é baixo, aquela empresa é ruim. A Suzano tem o menor percentual, mas paga o maior dividendo, quando você converte isso em dinheiro. Porém, se você pega o preço de uma ação da Suzano e divide pelo valor das ações da Klabin, você tem 4,80. Se você pega, aliás, que é 4,80, você vai receber 3,51. Você marca aí 3,51 e são 13 ações. Eu estou anotando aqui no meu caderno para poder falar para vocês. Anota aí também. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com a Suzano também. Aliás, com a Irani. Então, olha só. 62,32 é o preço de cada ação da Suzano, da Irani 7,32. Então, vamos fazer mesma coisa. Então, você vai pegar 62,32, preço da ação da Suzano, e dividir pelo valor do preço da ação da Irani, que é 7,32. 7,32. Então, agora você vai comprar 8 ações e meio. Só que você não consegue comprar meio ação. Então, infelizmente, ou a gente arredonda para mais ou arredonda para menos. Eu vou arredondar para mais para esse cálculo ficar melhor. Então, vou colocar aqui são 9 ações. Então, você consegue comprar 9 ações da Irani. E a Irani está pagando 55 centavos por ação. Então, com 9 ações, 9 vezes 0,55 no ano, seria 4,95. Tá? Então, olha só. Se você pega o preço de uma ação da Suzano e compra em ações da Irani, você vai ter cerca aí de 9 ações. 9 ações vão te pagar 55 centavos cada uma, 4,95. A Irani acaba sendo mais vantajosa. A Klabin, você vai ter mais quantidade de ações e você vai ter também um dividendo interessante que é 3,51. Só que se eu faço 4,95 mais os 3,51 da Klabin, a Irani está me pagando R$1,44 a mais. Então você tem sempre que olhar de forma estratégica. Bruna, eu poderia então ter as três? Depende. Depende, tá? Porque aí você tem que olhar se você vai conseguir acompanhar o resultado dessas três empresas. Você pode pegar os grupos aqui também, tá? Então você pode pegar somente os comparadores que você quer. Eu vou comparar aqui agora, por exemplo, ó, rentabilidade. Então, olha só, os indicadores de rentabilidade. A Irani está menos rentável do que a Klabin e a Suzano. Aí você também tem aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar, que eu fui para uma outra aba que não tem nada a ver. Vou trocar aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar os indicadores. Cadê? Indicadores de rentabilidade, comparar. Aí ele fica me jogando para uma outra aba. Peraí. Ele está me jogando para outro gráfico. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, olha, você pode olhar outros grupos de indicadores aqui também, ó. Tá? Você pode desticar, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, aqui. Você consegue colocar. Esse, continuar. Então, você pode olhar por grupos. Vamos ver os indicadores de eficiência. Quem é a empresa mais eficiente? Suzano. Quem tem a maior margem EBITDA? Suzano. Quem tem a maior margem EBIT? Suzano. Quem tem a maior margem líquida, quando sobra no final? Klabin. Isso aqui é muito importante? Com certeza. Muito importante. Mas isso daqui é o que sobra no final. Então, isso é quanto entra, no meio do caminho, quanto que vai sendo descontado e quanto fica. Então, isso é muito importante no caso da Klabin. Quem tem os menores indicadores de dívida? Você vai ter aqui a Irani. Então, a Irani é melhor em questão de dívida, é a menos endividada. Só que aí vale ressaltar que Klabin está muito endividada por causa dos novos projetos. Irani não tem tantos projetos futuros e Suzano também. Então, assim, não sei se vocês já viram uma imagem na internet do lápis todo quebrado, todo sem ponta, literalmente quebrado, e um outro lápis bonitinho intacto. E a frase é a seguinte: é muito fácil julgar quem não faz nada para melhorar.
Porque, às vezes, a empresa que está mais endividada não significa que ela é a pior, mas ela está buscando melhorias contínuas. Então, prestem bastante atenção nisso também. Não significa porque uma empresa ela tem os menores indicadores de endividamento que ela é realmente boa, e não significa que uma empresa, porque ela tem os maiores indicadores de dívida, ela seja ruim. Depende da interpretação da dívida. Então, por exemplo, não estou querendo puxar a sardinha para o colo da Klabin, mas estou ao mesmo tempo, porque a Klabin é uma das empresas mais perenes da Bolsa de Valores, com os melhores indicadores, quando a gente fala de longo prazo. A Irani é sim uma boa empresa, a Suzano é sim uma boa empresa também, só que quando eu olho na questão de futuro, porque vamos pensar, se você está olhando para o hoje, realmente, a Irani é uma ótima empresa, está te pagando bons rendimentos. Se eu estou falando de futuro, eu quero olhar a minha carteira de investimentos daqui 20, 30 anos. Porque o Bruno de hoje está trabalhando para manter o hoje e construindo o futuro. Então, sim, eu quero bons retornos hoje na minha carteira de investimentos, mas o que faz muita diferença para mim é o retorno do futuro. Então, eu estou plantando, plantando, plantando até dizer chega, pensando em futuro. O hoje ele é muito importante? Claro que é. Estou vivendo o hoje também. Então, eu encontro um meio termo. Então, sim, respondendo à pergunta que pode surgir, você pode ter as duas empresas, as três empresas. Mas eu tenho que pensar que, para resultados imediatos, talvez a Irani e a Suzano sejam as melhores. Para resultados futuros, a Klabin vai ser melhor. Tá? E eu também tenho que olhar o preço de oportunidade. Preço que você está pagando hoje na ação, certo? Indicadores de rentabilidade que acabamos de ver. Quanto maior, melhor. Aqui ficou meio bagunçado, né? O melhor ROI é o da Klabin, o melhor ROA é o da Irani, o melhor ROIC é da Suzano, o melhor giro de ativos é da Irani. Então, a Irani tem 2 aqui, Klabin tem 1, Suzano tem 1. Crescimento das receitas, os CAGRs. Quem tem as melhores receitas? Neste caso, Suzano. Quem tem os melhores lucros? No caso, Irani. Lembrando que a Irani vai ter melhores lucros porque ela tem pouca dívida. Tá? Então, os indicadores de endividamento dela são bem baixos. Então, ela automaticamente ela vai ter mais lucro. Então, quanto menos dívida uma empresa tem, mais lucro ela terá também. A grande pergunta é, se ela é uma empresa que não se endivida hoje, né, não faz dívidas, pensando em crescimento, não que isso seja ruim a empresa não fazer dívida, mas a dívida muitas vezes está relacionada a crescimento futuro, será que ela vai conseguir manter esse lucro para os próximos anos? Isso é uma coisa que tem que gerar dúvida em você, tá? Então, quando uma empresa ela não investe, não que ela não invista, né, mas não se endivida pensando em longo prazo, será que ela vai conseguir manter esse lucro? Porque hoje a gente tem um cenário oposto na Klabin. Klabin se endividando um pouco mais no curto prazo, com uma lucratividade em segundo lugar aqui, não é a melhor, mas não é a pior lucratividade. Então agora, no curto prazo, ela tá dando esse lucro para a gente, mas ela também está se endividando para médio prazo. Então, será que a Klabin conseguindo manter as dívidas dela controlada e diminuindo ao longo dos anos, este indicador aqui vai aumentar? Porque aqui, no caso da Irani, ela consegue te pagar mais lucratividade porque ela tem pouco endividamento. Enquanto a Klabin vai te pagar menos dividendo, por exemplo, porque ela está mais endividada, mas ela continua te pagando dividendo. Tá? Então a gente tem que entender o momento ali de cada aplicação e entender se faz sentido para você ou não. E aí, na minha carteira, por exemplo, tá? Como eu falo para vocês, não é recomendação de compra, mas eu vou falar pelo que eu faço. Hoje eu tenho as duas empresas. Vou falar que eu até estou começando a comprar a Suzano, tá? Aos pouquinhos. Mas a grande participação da minha carteira é Klabin. Eu tenho muito mais Klabin do que Irani e Suzano, tá? Dentro do setor de industrial, papel e celulose, a Klabin é uma posição maior na minha carteira do que Irani e do que Suzano. Certo? Então, como eu disse para vocês, não necessariamente aqui pelo comparador, né, pelos indicadores, você tem que comprar um e deixar de comprar outro. Até porque são preços bem atrativos, né? São preços bem atrativos, principalmente Irani e Klabin. Então, hoje eu consigo formar um lote de ações, né, de 100 ações, por exemplo, muito rápido.
né? Porque, por exemplo, para você comprar 100 ações da Klabin hoje, tem que desembolsar R$ 480. Para você conseguir ter um lote da Iranis, tem que desembolsar R$ 732. Para você ter um lote da Suzano, tem que desembolsar R$ 6.232. R$ 6.232. Para uma empresa que paga dividendos mais baixos, porém, se você faz vezes 100, a história muda. Tá? Mesma coisa vale para a Klabin e vale para a Irani. Então, isso acaba gerando oportunidade, certo? Então, você vai ter empresa mais barata, que entrega menos rendimento, mas no longo prazo pode entregar mais. Você vai ter empresas com menor rendimento, que vão entregar mais lá no futuro. Enfim, tudo depende da estratégia que você está criando na sua carteira, certo? E lembrando que eu estou falando aqui só de ações, eu não estou falando dos outros investimentos, tá? Então, pelos indicadores, nós estamos vendo que a Irani é melhor do que a Klabin e melhor do que a Suzano, certo? Você vai poder fazer isso agora com outras empresas. Aí eu vou pegar, por exemplo, empresas do setor de alimentação, que é um setor que a gente não fala tanto, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Camil, final 3. Vou colocar M. Dias Branco. Deixa eu ver se já aparece. M. Dias Branco. Não apareceu em letra minúscula? Deixa eu colocar em letra maiúscula. M. Dias. Deixa ele carregar aqui. M. Dias. Ele está pensando. Não foi. Então eu vou colocar o código, tá? Media. Ó, aí foi. Pelo código. Media 3, que é M. Dias Branco, dona da. M. Dias Branco é dona da Adria. E Josapar, que é a dona da marca Tio João de arroz. Coloquei 3 aqui, tá? Comparar. Mesma coisa, ó. Ele fez um comparador pra gente. Camil, 4,77, Josapar, R$ 21, M. Dias Branco, 23. Quem paga os melhores dividendos? Camil. Você vai fazer o mesmo exercício. É melhor comprar ações da Camil, que custam 4,77 e pagam 5,41, ou comprar ações aí da M. Dias Branco, que te paga R$ 1, ou, aliás, desculpa, 1,04%. A gente faz a mesma conta. Então, quanto que vai dar 5,45% de 4,77? Aí você vai fazer 4,77 dividido por 100 vezes o percentual que ele está te pagando ali em dividendos, 5,41. 5,41. 5,41. Ou seja, opa, 0,26 centavos por ação. 0,26 centavos por ação. A gente vai fazer a mesma coisa agora para outra empresa que está pagando mais. Então, quanto que a M. Dias Branco está pagando? 1,04. Então, é 23,04 dividido por 100 vezes o percentual do dividendo, 1,04. 1,04. Quanto é que dá? 0,24 centavos. 0,24. Tá? Então, olha só. A Camil está pagando 26 centavos por ação no ano, enquanto a M. Dias Branco está pagando 24 centavos. Então, você tem aqui, ó, 26 centavos para Camil, 24 centavos para M. Dias Branco. E a Josapar? Vamos ver também. R$ 21 dividido por 100 vezes o 2,06. 2,06. 43 centavos. 43 para Josapar. Josapar. M. Dias e Camil. Então, olha só. Camil, hoje, custa R$ 4,77 e te paga 26 centavos de dividendo por ação. Josapar custa R$ 21 e te paga 43 centavos por ação.
M. Dias Branco paga 24 centavos por ação. Então, por exemplo, quantas ações você conseguiria comprar com o dinheiro que você investiria na Josapar? Então, você faz aqui, ó. R$ 21, que é o preço da Josapar, dividido pelo preço da ação da Camil, 4,77. 4,77. Você conseguiria comprar 4 ações e meia, né? Vou jogar para mais aqui, tá? Então vou fazer, ó, 5 vezes os dividendos da Camil. 0,26. 1,30. Então, com o mesmo a Josapar está pagando 43 centavos por ação no ano. Enquanto a Clabin está pagando, a Clabin não, desculpa, a Camil está pagando 26 centavos. Só que com o preço de uma ação da Josapar, eu consigo comprar quase 5 da Camil. E isso faz com que meu dividendo ele vá para 1,30, tá? Então isso é um ponto interessante, não é porque o menor dividendo paga menos ou porque o maior dividendo é o melhor. Você tem que fazer essas análises também, tá? Mas com o preço de uma ação maior que paga menos dividendo ou está pagando mais dividendos, eu conseguiria comprar da mais barata e ter mais rendimentos? Então são análises que a gente acaba fazendo. Aí tem outros indicadores aqui também, ó. Margens, quanto maior, melhor. Aqui você tem a M. Dias Branco com as melhores margens de retorno. Indicadores de endividamento, os menores são também da M. Dias Branco. Indicadores de rentabilidade, aqui já ficou um pouquinho mais bagunçado. O ROI foi a Camil, o ROA foi M. Dias Branco, o ROIC foi a Camil, o giro dos ativos foi a Camil também. Crescimento das receitas, Camil, e crescimento dos lucros também, Camil. Segundo lugar para Josapar, terceiro lugar para M. Dias Branco. Então aqui, pelo ranking também você consegue saber quem é a melhor empresa. Pegamos de alimentos. Vamos pegar do setor bancário. Então vamos pegar bancos aqui famosos. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Vamos pegar aqui Bradesco. Bradesco. Vamos pegar Santander. Santander. Vamos pegar. Deixa eu ver se tem BTG Pactual. BTG. Ó, BTG Pactual. Vamos pegar. Deixa eu ver. Itaú. Itaú. Itubi 3. Adicionar. Comparar. Agora ficou bem interessante, né? Olha só. Melhor empresa Itaú, segunda melhor Banco do Brasil, terceira BTG Pactual, quarta Bradesco, quinta Santander. Preços diferentes, análises aqui bem interessantes para serem feitas se a gente falar dos indicadores. Então, pelos indicadores, a melhor empresa é o Itaú, a segunda Banco do Brasil e por aí por diante. Mas aí a gente vai olhar coisas específicas. Quem tem as melhores margens, quem tem os maiores crescimentos de receita, certo? Vamos fazer aquela análise que a gente fez do dividendo versus o valor. Então, por exemplo, o Itaú ele está pagando 8,7% de dividendo sobre 29,20. Então, vamos ver quanto que ele está pagando aqui na prática. Você vai pegar o preço da ação, 29,20. Aliás, 29,90. 29,90 dividido por 100 vezes o percentual de dividendo que está te pagando, 8,7. 8,07. Ele está pagando, então, aí você vai anotar aí no seu caderno, o Itaú está pagando no ano, deixa eu marcar aqui, Itubi 3 está pagando ao ano por ação 2,41. Vamos fazer a mesma métrica agora para o Banco do Brasil. Cada ação custa R$ 27,68 dividido por 100 vezes 9,44, que é o dividendo. 9,44. 2,61. Banco do Brasil. 2,61.
Então, aqui a gente já tem algo bem interessante para analisarmos. O Banco do Brasil, ele está pagando mais dividendo e ele é um pouquinho mais barato, né? Pouca coisa mais barato aí do que o Itaú Unibanco. O Itaú ele ficou em terceiro lugar no dividendo e o Banco do Brasil ficou em primeiro lugar. Mas se você reparar, os outros também têm taxas aí bem interessantes, tirando o BTG Pactual, 1,83. O Bradesco ficou em segundo lugar, 9,15. E aqui você tem o Santander com 6,19. O que nós também temos que olhar aqui dentro desses indicadores? O tipo de banco, né? Então aqui, ó, tirando o BTG Pactual, a gente tem os bancos mais antigos do país, e o Banco do Brasil ele é mais antigo aí do nosso país também, né? Ele tem mais de 200 anos, como a gente já vinha falando antes. Então você tem que olhar também o banco, quanto tempo está no mercado. BTG Pactual ele vai pagar menos dividendo, porque ele é um banco relativamente novo na Bolsa de Valores. Ele está pegando os investimentos dele e fazendo mais dinheiro, então ele não vai entregar tanto dividendo. Por outro lado, o Banco do Brasil ele acaba ganhando porque ele é o maior banco do Brasil hoje, né? E se a gente comparar com outras, você vai conseguir fazer essas análises também, certo? Então aqui, ó, você tem que olhar, é dividendo que eu quero? Se é dividendo, vai ser Banco do Brasil. Quem vai te devolver o seu dinheiro em menor tempo, né, pelo PL? Aqui a gente vai ver que é o Banco do Brasil também, vai demorar menos de 5 anos através dos dividendos para devolver o que você investiu. Como assim, Bruno? Vai me devolver o que eu investi, o dinheiro vai voltar para minha conta? Não. Ele vai pagar o que você investiu em forma de dividendos, você ainda vai ter a ação aplicada. Então, até 5 anos ele vai devolver através dos dividendos o valor ali de 4 anos e 9 meses, né? Não, na verdade, 4 anos e 11 meses, mais ou menos, certo? Quem está mais barato hoje é o Bradesco, com 30% de desconto. Segundo lugar, o Santander. Repara que aqui a gente tem um outro ponto interessante, está muito descontado, 30%. Por mais que eu goste de banco, empresa descontada, 30% já está um pouquinho fora da curva. Eu gosto de empresas que estão ali na casa dos 90%, que eu pague ele 10% mais barato. Nossa, Bruno, mas por que 10%? Maior desconto não é melhor? Depende do cenário. Setor bancário é o setor mais importante da nossa economia, quando a gente fala de Brasil. Então, eu não gosto muito de empresas muito desvalorizadas, porque é sinônimo de algum problema com aquela empresa. O Bradesco vem reportando alguns. Vamos falar, não vou falar prejuízo, porque não foi prejuízo, mas ele vem reportando valores menores do que o projetado. Então, isso é um ponto de atenção. Então, quando você tem algo muito desvalorizado ou muito valorizado, você tem que entender ali o porquê isso está acontecendo. O Banco do Brasil está muito próximo do critério que eu acabo colocando, né? Até 90%, 0,90%. Então está aqui com 12% de desconto. Itaú está 46% mais caro. BTG Pactual está sendo negociado 3 vezes mais caro que ele vale. Santander está com algo em torno de 0,21% de desconto. Então, nesse critério, por mais que aqui tenha sido terceiro lugar, porque eles olham qual que é o que está mais descontado, a gente tem que levar em consideração o porquê, certo? E outros indicadores também. Então, você conseguiu entender um pouquinho aqui de como é que funciona essa questão aqui também de comparação entre os indicadores. E você vai fazer isso para todas as ações, para todos os fundos imobiliários, você sempre vai comparar e fazer análises mais aprofundadas. Agora que eu sei que o Itaú está em primeiro lugar, Banco do Brasil está em segundo e por aí por diante, eu vou estudar cada um deles. Lembrando que no aulão de revisão eu cheguei a comentar sobre isso, acho que eu comentei com vocês, até mandei uma lista de ações para vocês estudarem lá no grupo, né, lá no aulão de revisão. Então, a gente também trouxe essa mesma métrica para vocês olharem, certo? Então, analisem o todo, certo? Muito bem, finalizamos nossa parte aqui de comparação de indicadores. Agora vamos falar da estratégia, certo? Estratégia na compra e montagem de carteira de ações na Bolsa de Valores. Lembrando que aqui eu vou falar sobre estratégia para uma carteira de ações, mas a sua carteira de investimento não é só feita de ações, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para montar uma carteira de ações para o longo prazo na Bolsa Brasileira, focada em dividendos e segurança, é essencial seguir alguns critérios. Aqui eu coloquei os que eu considero que são os mais importantes, tá?
Se você for fazer outros cursos que eu recomendo, você vai ter outros profissionais que olham para outras coisas, tá? Então, se você for fazer um curso lá da AGF, né, Ações Garantem o Futuro, que é do Luiz Barsi, da Luiz Barsi, da equipe lá da AGF, eles vão falar outras coisas que são importantes para eles, mas o Luiz Barsi, ele investe desde a década de 60 para 70 numa bolsa totalmente diferente do que é hoje. O cara tem um patrimônio ali bilionário. É diferente de nós, réis mortais, que estamos começando, se comparado com ele, a investir agora. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos como investidor. O cara tem mais de 50 anos como investidor. Não tem nem como comparar a forma como eu e ele olhamos ações, né? Então, assim, a gente tem que entender as estratégias de cada profissional. Mas aí você vai criando o seu também. Como eu já disse algumas vezes, você vai criar a sua estratégia. Você vai olhar o que é mais importante para você e você deve muito prestar atenção no seu perfil de investidora. Tá? Esse é o primeiro critério. Se busca segurança, foque em ações de empresas consolidadas e resilientes. O BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. São os setores que mais pagam, principalmente bancário e elétrica. Se aceitar mais risco, pode incluir algumas ações de crescimento além dos dividendos. Então, por exemplo, a Klabin, na minha carteira, ela é uma ação industrial, ela não faz parte do BEST, mas é uma empresa promissora. Então, sim, eu vou ter empresas de oportunidade também, tá? Só que é o meu perfil de investidor. O meu perfil de investidor é de moderado para arrojado. Então, eu invisto já na Bolsa de Valores há um bom tempo. Se você está começando agora e olhar ali para a sua carteira de investimentos no curto prazo, ver que ela está negativa, te gera desconforto, respeite o seu perfil de investidor. Não adianta você burlar o que sai no seu teste, né? O teste suitability que fala o seu perfil de investidora, e você se arrepender depois, tá? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Respeite, é quase um sexto sentido. Respeite o perfil como investidora. Não burle até você estudar o suficiente para entrar em outros mercados. Segundo, escolher empresas com bons dividendos. De preferência, as empresas que tenham um dividend yield, né, que é o dividendo constante, um payout equilibrado, que é o pagamento, né, porcentagem do lucro distribuído, ou seja, eu quero que as empresas distribuam lucro, óbvio, mas eu quero que essa empresa ela reinvista nela também. Tá? Eu quero ver essa empresa crescendo, por isso que eu falo tanto da Klabin. É uma empresa que paga, né, payout é pagamento, que paga dividendos constantemente, mas ela investe muito nela também. Histórico de pagamento de dividendos regular, mesmo em crises, foi o que eu falei para vocês. A gente tem que olhar histórico. Se eu olhar só hoje, eu corro um risco muito grande. Hoje a empresa está bem, mas no passado ela não estava. Isso pode voltar a acontecer. Tá? Então eu quero olhar períodos. Se você consegue olhar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ótimo. Não seja preguiçosa. Isso custa caro, tá? Senta, ai, mas eu tenho tanta coisa para estudar. Não. Análise fundamentalista permite que você estude assim, olha, o resto da sua vida. Então, assim, não é uma coisa que você vai começar hoje, amanhã você já terminou, estudou, entregou o seu estudo, né, sua tese de estudos, você já foi lá, já investiu, você nunca mais vai fazer isso. Não, você vai fazer isso toda semana, todo mês, pro resto da sua vida, para você se tornar, obviamente, uma investidora melhor, tá? Então, presta bastante atenção nisso, tá? Não tenha pressa. Setores perenes, como elétricas, banco, saneamento e telecomunicações, já falamos isso anteriormente. Terceiro, olhar indicadores fundamentalistas, esses grupos que nós olhamos nas últimas aulas. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Tanto para quem está aqui no ao vivo, para quem está assistindo no gravado. Eu sei que analisar indicador fundamentalista é um pé no saco. Eu, mais do que ninguém, sei disso. Porque você tem que aprender muita coisa, muito detalhe, muita informação. Só que aquela história, quanto mais você sabe, menos você erra. E mesmo sabendo muito, você vai errar nas compras dos seus investimentos, porque faz parte do processo. Não tem como você querer se tornar uma boa investidora sem passar por alguns momentos sua carteira não entrega o que você gostaria. Senão você não vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, olha, minha carteira está negativa. Por que ela está negativa? Eu tenho que usar o bom senso. Deixa eu ver se é a minha carteira, se é o mercado financeiro, se é só a ação, se é só o fundo imobiliário, tá? Então, os indicadores fundamentalistas, eles te ajudam para criar um plano de fundo, para você entender tudo o que está acontecendo ali, certo? Então, olha o ROI e o ROA, dívida controlada,
crescimento da receita e lucro, geração de caixa forte, que é o FCF, fluxo de caixa livre, que são importantes para sustentar os dividendos. Basicamente, eles vêm das entradas e dos lucros, né? Receita e lucros. Então, observa muito bem esses indicadores, tá? Não pula indicador fundamentalista, não vai. Porque eu mostrei agora o comparador de ações, de fundos imobiliários, você vai pegar o nome da ação, vai jogar lá, é o primeiro lugar é o que vou comprar. Não faz isso. Tenha senso crítico. Mas eu não quero perder a oportunidade. Não é oportunidade se você comprar errado. Não é oportunidade se você comprar errado. Nem tudo que está barato é oportunidade, nem tudo que está caro é oportunidade se você não souber reconhecer isso. Se não fizer sentido para a sua estratégia como investidora. Certo? Então, olhe os critérios aos poucos. Diversificar para reduzir riscos. Monte um portfólio equilibrado com empresas de diferentes setores como energia, banco, saneamento, seguro, telecomunicação, varejo e indústria. Aqui eu trouxe alguns exemplos a título de estudo. Alerta, não é recomendação de compra, hein? Pelo amor de Deus. Não vai sair comprando só porque está aqui na apresentação e falar, o Bruno me ensinou errado, eu comprei errado. Tem o nariz. Senta e estuda, tá? A gente traz aqui os critérios para vocês avaliarem, para vocês estudarem, para vocês comprarem sem dependência, tá? E eu coloquei aqui, varejo e indústria. E você vai assistir aulas anteriores, né? Você vai reassistir as aulas e vai ver que eu falei assim para você, não compre varejo. Mas aí você tem que aprender a identificar qual que é o varejo. Porque o varejo não é só Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza. Varejo não é só isso, tá? Então, a gente tem empresas que fazem parte do varejo que não são essas empresas, estão há décadas no mercado. Mas olhe com muito cuidado. Indústria também. Então, aqui em indústria eu tenho Ambev, WEG, uma das melhores empresas da Bolsa hoje, Klabin. Só que quando eu falo uma das melhores empresas hoje, você já pega, faz um risco embaixo, já vai pesquisar qual que é o preço, na próxima compra você coloca ela lá. Uma das melhores empresas para o Bruno. Mas é uma das melhores empresas para você? Tá? Então, tenham seus critérios. Por via das dúvidas, setores que nunca deram prejuízo ou deram pouquíssimo prejuízo foram esses: energia, banco, saneamento, seguro, telecomunicação. Certo? Então, assim, olha isso aqui com bastante calma, bastante cautela. Estuda grupo por grupo, setor por setor e depois você vem para as compras. Tá? Não pula o processo. Ele custa caro se você não souber o que está fazendo. Agora eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram consultoria comigo há 5 anos atrás. A Eclipse tem 7. Há 5 anos atrás a pessoa veio fazer consultoria comigo. Pulou processos, não quis fazer o estudo como deveria, comprou ações e fundos imobiliários que não sabia, não entendia direito e hoje está colhendo os frutos negativos. Porque se você investe hoje, se você já tem investimentos na sua carteira e está negativo, e você estuda, imagina a pessoa que não estudou. Essa está tendo um prejuízo muito maior. E prejuízo a gente leva em consideração quando você compra, tem prejuízo e vende. Se você espera a valorização, ela volta a se valorizar. Então, esse é um critério que não vai mudar. Tá? Você pode voltar aqui e fazer o Rica da Família turma 50. Eu vou estar falando as mesmas coisas. Claro que atualizado pelo momento do mercado, etc., mas vão ser as mesmas coisas. Então, os mesmos critérios que a gente utiliza há 50 anos, há quase 100 anos, e a gente vai continuar analisando. É claro que o mercado de tecnologia ele vai mudar, vão entrar novos critérios, novas formas de avaliar, e a gente vai aumentar o nosso arcabouço para estudar. Mas os critérios vão ser basicamente os mesmos, tá? Então, esses setores são sempre os melhores para você começar a investir quando o assunto é ações, certo? Quinto, reinvestir os dividendos. Gente, você quer ter uma carteira promissora no futuro que te pague muito bem, reinvista os dividendos. Eu peguei em algumas aulas individuais, e isso é meio que um puxão de orelha, e vale para todas vocês que estão investindo. Para quem eu já peguei ali, sentei, olhando o dividendo, a gente foi colocando as informações em planilha para saber quanto que recebeu, deixa eu te falar uma coisa, criatura. Você investe não é porque é divertido, você investe porque você quer ter mais dinheiro, você quer fazer mais dinheiro. Então você tem que acompanhar a evolução dos dividendos. Só que algumas pessoas receberam dividendos na conta e nem sabia que tinha recebido. Oi? Tudo bom?
Você está fazendo um curso voltado para receber dividendos, para aumentar o seu patrimônio, você não está olhando quanto você está recebendo? Se eu recebo hoje 10 centavos a mais do que no mês anterior, eu estou dando pulo de alegria. Porque eu estou vendo a evolução no que eu estou fazendo. Então, eu quero enxergar, olha, mês passado eu recebi R$ 2, esse mês eu recebi R$ 2,10, no próximo projetado é R$ 2,20. Peraí, mas eu quero receber mais. Então, quanto que eu preciso comprar mais de ações? Eu preciso reinvestir os dividendos. Porque às vezes a pessoa está recebendo já dividendo na conta para pegar aquele valor e comprar novas ações e o efeito bola de neve continuar. Então, meu amor, se você ainda não está acompanhando a evolução dos seus dividendos, acorda, tá? Então, olha quanto está caindo na sua conta de dividendos e veja se com os dividendos que já estão caindo, você consegue comprar novas ações e fundos imobiliários. E aí, respondendo uma dúvida que pode vir a surgir, não, você não precisa comprar mais das mesmas ações e fundos imobiliários só porque elas te pagaram dividendo. Não é porque a Taesa, a Klabin, Banco do Brasil, Banco ABC e outros estão me pagando dividendos que eu vou pegar os dividendos e vou comprar eles de novo. Eu posso pegar todos esses dividendos recebidos e comprar, por exemplo, Itaú, eu vou comprar fundo imobiliário, eu vou comprar renda fixa. Dividendo, ele é uma parte agora dos seus ganhos, das suas receitas, do que entra na sua conta. O que você vai fazer com ele tem que ser estratégico. E você precisa, acompanhar esses dividendos caindo na sua conta, e dois, reinvestir. Muito da curva da valorização do seu patrimônio vai vir do reinvestimento. Você e seus dividendos são uma pessoa só agora. Então vocês precisam trabalhar juntos. Você investe do seu bolso, o dividendo que cai, que é pago para você, é o outro recurso que juntos vocês reinvestem. Esse poder de aumentar a renda, ele vai literalmente dando saltos ao longo dos anos. Eu mostrei para vocês uma carteira aqui, né, de evolução de dividendos. Aquela evolução de dividendos só acontece porque você está pegando o dividendo recebido, mais o dinheiro da sua conta, e está pegando tudo isso e reinvestindo. Quer ter mais dinheiro? Reinvista os dividendos. Monitore periodicamente. Acompanhe os balanços, a economia e o desempenho das empresas, mas evite mudanças impulsivas. Então agora a galera está olhando lá para o Tesouro Direto e está falando assim, nossa, o Tesouro Direto está pagando muito, vende tudo da Bolsa de Valores e vai para a renda fixa. Isso é o que a gente chama de enxugar gelo. Você está pegando tudo que você tem na Bolsa de Valores, em queda, porque o mercado está em queda, vendendo com prejuízo e levando para ganhar 12% ao ano. Peraí, Bruno, mas você não falou que o Tesouro Direto é oportunidade? É oportunidade para você aplicar. Não é oportunidade para você vender seus investimentos de um lado, pegar esse dinheiro e comprar do outro. É para você tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Você continuar investindo na bolsa, porque ela está em queda, mas as aplicações são muito boas, e você começar a comprar Tesouro Direto, porque está pagando bem. Mas eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu não estou escolhendo entre um e outro. Eu estou fazendo os dois. Ah, mas eu só tenho R$ 50 para investir por mês. Faça mais dinheiro. 2, divida. Tem R$ 50? Vai 25 para um lado, 25 para o outro. Ah, eu só consigo investir R$ 10 por mês. Meu amor, vai fazer mais dinheiro. Né? Você quer mesmo alcançar a liberdade financeira com R$ 10? Se você conseguir essa fórmula, me vende. Eu compro. Mas não tem como. Tá? Então aqui eu estou sendo bem sincero para vocês. Ter resultado com investimentos exige que você estude. E você acompanhe esses investimentos de forma periódica. Não tem como você investir hoje, aí pega lá R$ 100.000. A gente já teve aluno aqui em consultoria que trouxe, eu recebi uma pensão, ou recebi uma herança de R$ 100.000. Vou pegar esses R$ 100.000, vou investir agora e garantir a minha aposentadoria do futuro. Não garantiu. Aporte alto, investimento alto, sem acompanhamento periódico, você pode estar pulverizando o seu dinheiro. Ou seja, pulverizando, acabando com o seu dinheiro. Você precisa acompanhar. E fazer um investimento alto de uma única vez e nunca mais investir, isso não é investir. Tá? Me desculpa quem quer pegar dinheiro agora, fazer uma ótima aplicação e nunca mais olhar. Isso não vai te trazer retorno. É preferível que você pegue o valor que você recebeu, coloque num CDB de liquidez diária, vai estudando e vai realocando patrimônio. Agora eu já entendi mais sobre ações, eu entendi mais sobre fundos imobiliários, vou pegar de R$ 100.000 que eu guardei, eu vou pegar R$ 20.000 e vou distribuir entre ações e fundos imobiliários. Estudei agora sobre mercado internacional, vou pegar mais R$ 20.000 aqui e vou jogar lá
no mercado internacional, comprar tesouro americano, CDB americano, ações, fundos imobiliários. Então, não seja preguiçosa, tá? Você não vai ter retorno. A gente tem estudado muito isso para as pessoas. Alcance sua liberdade financeira com investimentos. Gente, não existe almoço grátis, algum esforço você tem que fazer. Então, assim, às vezes as pessoas procuram equilíbrios, querem fazer aula de investimento, falam assim, ai, você acha que com 3 meses já estou recebendo um salário mínimo? Depende, se você já tiver pelo menos uns 150, 160 mil reais para aplicar numa tacada só, você consegue 1% de renda. Só que você está comprando risco também, porque você não sabe o que você está fazendo. Bom senso, sempre, tá? Monitore e acompanhe os seus investimentos. E aqui eu trouxe uma composição que eu acho que é a carteira ideal, o mundo ideal, tá? Para o Bruno. Eu acho que vocês vão entender e vai fazer bastante sentido. Quando você tem dinheiro para fazer uma composição de carteira, tá? A composição de carteira são todos os seus investimentos. Entenda que, primeiro, você vai ver aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, tá? O que eu estou fazendo aqui? De 100% do que eu invisto mensal, eu estou dividindo em 4 partes, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo. Eu estou investindo em renda fixa, eu estou investindo em caixa, criptomoedas, mercado internacional e renda variável nacional. E dentro de cada fatia aqui é mais ou menos 25%. Desse 25% vai metade para fundos imobiliários, metade para ações, que é exatamente esse segundo bloco, né? Essa segunda divisão. Então, isso aqui eu transformo nisso daqui. Certo? Então, de 25% do que eu invisto todo mês, vai vir aqui para ações e fundos imobiliários. Desses 25%, é 12,5% para ações, 12,5% para fundos imobiliários. Bruno, 12,5% certinho? Certinho. E é os mesmos percentuais que eu vou investir para renda fixa, 25%. Dos 25% da renda fixa, 12,5% vai para reserva, 12,5% vai para outras aplicações de renda fixa. 25% é para o meu caixa de oportunidade, para eu ter dinheiro para comprar novos investimentos no decorrer do mês, onde 12,5% fica no caixa, 12,5% fica em criptomoeda. E os últimos 25% da minha carteira vai para o internacional, onde 12,5% é renda fixa americana, 12,5% é renda variável. Tá? E como nós estamos na parte de renda variável, eu estou falando que os 25% se transformam em 100% aqui dentro, né? Ou 12,25% de um, 12,25% de outro. E quando eu falo de 12,25% do meu dinheiro, eu vou investir em ações. E as ações eu vou dividir entre esses 6 setores: banco, energia, seguros ou seguradoras, saneamento, telecomunicação e oportunidades. Então, aqui a gente já vem falando, né, sobre isso. Quais são as melhores empresas de saneamento? Aí você tem lá, Sabesp, Copasa, Sanepar. Vai sentar, fazer uma análise fundamentalista das empresas. Qual faz mais sentido para agora? Qual faz mais sentido para o futuro? Banco. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, BTG Pactual, Santander, você vai pegar os bancos e vai fazer uma análise entre eles. Energia, Taesa, Semig, Copel e por aí vai. Vai fazer a mesma coisa. Seguros, Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, outras empresas do setor de seguradoras. Telecomunicação, Vivo, TIM, tem uma outra, Intelbras, você vai pesquisar quais são as melhores empresas de comunicação. Oportunidade. Oportunidade pode ser várias empresas diferentes. Eu posso estar falando de empresas do setor industrial, Klabin, papel e celulose, Irani, Suzano. Eu posso estar falando de empresas do setor industrial de motores elétricos, WEG e suas concorrentes. Eu posso estar falando de petrolíferas, Petrobras, PetroRio e outras. Então,
quando eu estou montando uma carteira de investimentos, eu preciso entender que dá um trabalho do caramba fazer isso. Por quê? Você não quer garantir o seu futuro? Por que tu acha que seria fácil fazer isso? Tá? Então, eu estou fazendo uma divisão. Ah, entrou R$ 100 na minha conta, então significa que R$ 25 vai para ações e fundos imobiliários e R$ 12,50 vai para ações e aqui dentro dessa divisão, tá? Então, entrou R$ 1.000 na minha conta, 250 vem para cá, desses 250, 125 eu vou ter que dividir aqui dentro. A mesma coisa poderia ser para os fundos imobiliários, né? Então, entrou R$ 1.000 na minha conta, 125 é para fundo imobiliário, e aí eu vou dividir entre os tipos de fundos imobiliários que eu tenho. Eu tenho 5 tipos de fundos imobiliários e subcategorias, vou dividir entre elas. A gente falou sobre os melhores fundos imobiliários, falamos sobre as melhores empresas do setor de ações, e agora você vai fazer uma divisão melhor. Bruno, só entrou R$ 10 na minha conta. O exercício de dividir você vai fazer sempre, tá? Uma coisa muito importante. Vai haver momentos que você vai pegar o seu dinheiro, vai ter que vir comprar ações, e quando você vier comprar suas ações, você vai descobrir que elas estão caras. O que você então vai fazer com esse dinheiro uma vez que está caro? Você vai comprar mesmo assim? Óbvio que não. Porque como a gente aprendeu em aulas anteriores, compre barato, venda caro se você for vender. Então, se eu estou comprando ações e elas estão caras hoje, então, por exemplo, até semana retrasada, meu preço de compra do Banco do Brasil era R$ 25. Então, eu fui lá e comprei um monte de Banco do Brasil. O máximo que eu pude comprar, eu comprei. Só que eu tenho que respeitar essa regra de composição de carteira. Então, por mais que eu queira comprar muito Banco do Brasil, eu tenho várias outras coisas que eu preciso comprar. Então, na sua lista de compra de mercado, você não vai lá comprar só arroz, só feijão, só café, só açúcar. Como é que você passa o mês inteiro só com açúcar, ou só com arroz, ou só com feijão? Você não tem que fazer uma compra que abranja tudo que você precisa? Carteira de investimentos também é assim. E basicamente eu estou falando aqui, ó, se eu cortar no meio, essa parte aqui é segurança, essa parte aqui é valorização e rentabilidade. Então, não burla isso. Ai, mas tem R$ 100 na minha conta. Eu acho que eu vou pegar R$ 100, eu vou comprar tudo de Banco do Brasil porque está em oportunidade. Ou, eu tenho R$ 100 na minha conta, eu vou comprar aquele fundo imobiliário que paga bastante. Não faz isso. Respeita os seus critérios como investidora. Você vai ter que investir em tudo isso. Mas aí, Bruno, você falou para comprar ações. Aí eu fui lá comprar as ações. Aí quando eu cheguei lá para comprar o banco que eu posso comprar e estava caro, o que eu faço? Você traz para cá. Caixa. O que é o seu caixa? É o dinheiro que no momento que você vai comprar algo e está caro, você não vai usar para outra coisa. Você vai pegar esse dinheiro e vai trazer aqui para o caixa. Ó. O que você vai comprar com caixa? CDB de liquidez diária. Ai, Bruno, mas eu deixo a minha reserva financeira em CDB de liquidez diária. Se eu guardar o meu caixa aqui, eu vou me perder. Você vai se perder se você não montar uma planilha ou se você não tiver um lugar ali que você anota. Quanto é da sua reserva, quanto é do seu caixa. Ah, mas será que o banco não faz isso? Fazer até faz, mas eu não vou te ensinar porque eu quero que você aprenda a fazer isso por conta própria. Você tem que cuidar do seu dinheiro. Não existe rentabilidade no mundo que substitua o cuidado que você tem que ter com seus investimentos. Isso aqui é muito sério. Hoje, quanto que você precisa investir para receber R$ 1 de dividendo? Só de fundo imobiliário, por exemplo, para você receber R$ 1, você hoje tem que investir em torno de R$ 100 até R$ 150 para receber R$ 1. Então, desculpa, R$ 1 para mim faz muita diferença hoje. 50 centavos, quando vem de investimentos, faz muita diferença. Então, tá caro o investimento, não deu para comprar agora, vai usar para comprar outra coisa? Depende. Se você tiver aqui, o banco tá caro, mas a energia tá descontado para você, porque o PVP tá baixo, tá entregando bons dividendos, pode realocar. Compra energia. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: pode ser que em um determinado momento você tenha muita empresa do setor de energia na sua carteira e você não tenha nada de banco. Se der um problema no setor de energia, sua carteira de ações ficou prejudicada. Então é por isso que, sim, você pode pegar o dinheiro de uma oportunidade, né? Aliás, de algo que está caro,
e remanejar para algo que está em oportunidade hoje. Mas você tem que ficar de olho no balanceamento dessa carteira, tá? Lembrando que aqui eu estou falando só de ações, certo? Então, na renda fixa, a gente tem uma carteira. Na renda variável brasileira, você tem outra carteira, certo? E tudo isso compõe a carteira que você investe. Então, sim, você vai ter renda fixa, dinheiro de reserva, caixa, criptomoeda, renda fixa americana. Esse RF é renda fixa americana. RIV é renda variável americana. Ações e fundos imobiliários. Aí você vai entender por que não dá para você ter, por exemplo, 50 ações brasileiras, 50 fundos imobiliários, 50 CDBs, 50 tesouros, 50 ações nos Estados Unidos. Para você cuidar de tudo isso, dá muito trabalho, tá? Investir dá trabalho. Então eu vou ter que ser mais criterioso no que eu for comprar. Existe um livro chamado Essencialismo. Recomendo. Ele tem uma frase lá muito importante: menos, porém melhor. Não é a quantidade que vai te trazer mais retorno, é o quanto aquilo é bom. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, né, na aula anterior a essa daqui, né, na parte 1, que empresas buscam investir em ativos financeiros, né, mobiliário, equipamentos, etc., para ser eficiente, para fazer mais dinheiro? Não significa que a empresa vai ter um monte de coisa. Ela vai ter poucas coisas, mas que produzem muito resultado. Então, menos, porém, melhor. Tá? Então, assim, Bruno, quanto que seria saudável ter de cada setor aqui de ações? Hoje, sendo bem sincero, alguns você vai ter mais do que outros. Então, por exemplo, saneamento, você vai ter em média 2 empresas. Vou dar só exemplos, tá? Título de exemplo, não é recomendação de compra. Você vai ter Copasa e Sanepar. Por que você vai ter Copasa e Sanepar? Copasa é a empresa de saneamento básico de Minas Gerais. Sanepar é a empresa de saneamento básico do Paraná. Então, são 2 lugares diferentes. Posso ter Sabesp? Estude Sabesp. Bancos. Eu tenho Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaúsa e vários outros. Quantos bancos você vai ter? Você pode ter Banco do Brasil, você pode ter Itaú, você pode ter Itaúsa, você pode ter Banco ABC, mas aí já são 4 bancos. Eu recomendo que você tenha pelo menos 2 de cada setor, tá? Então, 2 bancos, 2 de energia, 2 de seguro, 2 de oportunidade, 2 de telecomunicação, 2 de saneamento. Aqui a gente já está falando de 12 empresas. 12 empresas. Que você vai ter que acompanhar os dividendos, os resultados, a valorização, dá trabalho. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a mesma coisa. Tijolo tem várias subcategorias. Então você tem que prestar atenção, porque só o fundo de tijolo já tem bastante coisa para você comprar. Mas você pode ter 2 fiagros, 2 papel, 2 desenvolvimento, apesar de só ter um hoje, né, que é o Tigar, 1 de desenvolvimento, deixa eu ver o que mais. Você pode ter 4 de tijolo, sendo 1 de shopping, 1 de logística, 1 de laje corporativa e 1 de prédios comerciais. Você está variando aí entre 12 a 15 fundos. 12, 15 fundos, 12 ações. Aí lá na renda fixa, não sai comprando todo o CDB que você vê pela frente, toda a LCI, toda a LCA que você vê pela frente, todos os tesouros que tem disponível, tá? Então, olha o que você consegue acompanhar. Lembra que algumas aplicações, renda fixa tem vencimento, renda variável não tem. Você vai ter que monitorar isso. Porque agora a gente vai entrar em quê? Mercado internacional. Se você achava que o mercado brasileiro já tinha coisa, agora você vai entrar no mundo dos adultos. Até agora a gente estava no playground. Tá? Meu Deus, Bruno, é pior. Não, a análise de investimentos é a mesma, mas a quantidade de opções é maior. Então, por exemplo, a nossa indústria de fundos imobiliários tem algo em torno de 500 fundos imobiliários. A indústria de fundos imobiliários americana tem mais de 2.000. Aqui na nossa bolsa a gente tem 4.000 e tantas empresas. Aliás, 4.000 não, desculpa. 400 e tantas empresas, acho que quase 500 empresas. No mercado americano, tem mais 5.000 empresas. Então, a gente só tem 10%. Eles têm lá 5.000 empresas. Só que vocês vão aprender uns macetes aí para vocês comprarem mais com menos. Tá? Só que é isso que vocês têm que ter em mente. Bruno, eu posso um mês comprar ações, no outro comprar fundo imobiliário, no outro comprar renda fixa? Não. Pondera e faz as divisões. E não é que é não porque não pode. É não porque eu não recomendo. Eu recomendo que você faça esse exercício de uma vez no mês, sentar com seus investimentos, olhar o que você tem de cada coisa e balancear, tá?
Vai ficar sempre 25% para cada parte? Não. Vai ter meses que você vai ter mais ações, vai ter meses que você tem mais em valor financeiro, tá? Você vai ter mais ações, vai ter momentos que você vai ter mais renda fixa. Lembra que o momento do mercado também varia. Então, agora o mercado de ações está caindo. O de fundos imobiliários também. Você pode ter o mesmo percentual, mas vai ficar menor por um período de tempo porque os investimentos se desvalorizaram. Tá? Então, você precisa acompanhar isso com bastante cuidado. E aqui eu vou deixar um recado. Lembre-se que a ideia de carteira é diversificar entre ativos e países de preferência e que o ideal é observar tendências de mercado e acompanhar a economia, manter os valores ajustados para cada classe e manter a carteira balanceada de forma que lhe traga segurança, rentabilidade e renda que pode ser mantida. Se você conseguir fazer isso, senhora, tá com o futuro garantido. Lógico, se você manter os investimentos também, né? Continuar investindo constantemente, tá? O investimento por si só não faz. Milagre, no caso. Eu, particularmente, tenho uma premissa que é a seguinte: cuide do seu dinheiro, empreenda, invista. É o que a gente falou lá no começo do curso, né? Modo EQS. Cuide do seu dinheiro, empreenda, invista. Porque empreender vai te ajudar a fazer muito mais dinheiro, ter um negócio, uma empresa, para que você invista melhor. Quando eu falo de uma pessoa que ganha um salário mínimo e ainda tem que tirar dinheiro para investir, realmente isso vai ficar muito complexo. É por isso que a gente vê tanto educador financeiro falar que dá para viver com salário mínimo e ser massacrado na internet, porque não dá. Não dá. Eu não sou o tipo de educador financeiro que vai virar para você e vai falar: você vai conseguir viver bem com o salário mínimo. A gente está falando do Brasil. Mesmo se fosse sozinha no mundo, na vida, você não ia conseguir viver bem com um salário de 1.518. Você não faz uma Eurotrip com 1.518 reais por mês. Ah, mas eu vi fulana que conseguiu. Sério que ela conseguiu? Você acha? Então, assim, toma bastante cuidado com o que você vê, que você ouve aí. Não tem como, faça mais dinheiro. Eu sempre fui a favor de fazer mais dinheiro do que ficar reduzindo o custo de vida, ficar acreditando nessas histórias da carochinha, que com o salário mínimo você vai conseguir investir. Não vai. Não vai, vou ser bem sincero. Hoje, apesar de você conseguir investir a partir de R$ 1, você está vendo quanto isso daqui é moroso, quanto que é demorado. Então tenha bom senso, certo? Então essa daqui seria a nossa carteira de ações. Ah, Bruno, achei que você ia trazer a carteira montada, né? Mostrando pra gente ali quais são as ações, quais são os... Não. Você já tem know-how, você já tem conhecimento agora para fazer isso. Putz, mas eu pulei uma aula e eu achei que ia trazer o resumo. Aí, minha senhora, você não está fazendo aula com a pessoa errada. Eu não vou te dar a informação de mão beijada, tá? Não seja mão beijada, obviamente, porque vocês estão sentando aqui comigo, estão estudando, estão assistindo às aulas. Mas agora você precisa fazer isso. E quero me comprometer a, quando você montar a sua carteira bonitinha, com as suas ações, com o que você tem e o que você quer comprar, você vai me mandar mensagem e eu vou sentar com você, a gente vai analisar juntos essa carteira. Aí sim eu vou pontuar com você, olha, você está muito posicionada nisso, você precisa comprar um pouco mais disso. Quem já faz acompanhamento comigo no individual sabe que eu já falo isso, né? Eu te acompanho o dividendo, falo que você precisa comprar mais, não é uma aluna ou outra, eu faço com todas as minhas alunas. Então, assim, o resultado de vocês também faz parte do meu resultado. Então, eu quero que vocês criem carteiras que façam sentido, tá? Então, fica aqui uma orientação de montagem de carteira. Ah, Bruno, mas você não pode dar uma dica de massa? Gente, pelo amor de Deus, assiste as aulas anteriores, pega os materiais anteriores, tá? Já trouxe as referências de estudo, no caso. Já peguei as referências para vocês, é só estudar, certo? Trouxe também um e-book bonitinho aqui para vocês, como montar uma carteira de ações para o longo prazo na Bolsa Brasileira. Esse material é um e-book, ele é bem simples, ele é um resumão de tudo que a gente viu aqui. Você pode pegar para você, você pode mandar para outra pessoa de presente, você pode fazer o que você quiser, tá? Ele é um resumão aqui de tudo que a gente viu referente aqui à parte de Bolsa de Valores com ações. É só uma carteira de ações. Clica aqui que baixa o link, no link também da aula vai ter aqui para você baixar, certo? E recados importantes. Dia 7/2, temos aulão de revisão. O aulão de revisão do dia 7 é só de revisão para a avaliação. A partir de 8/2 a 13/2 está aberto o período de avaliação de renda variável. Mesmas métricas. Eu falei para vocês que eram 10 perguntas, mas eu aumentei, eu coloquei 20. São 10 perguntas de renda variável, 5 perguntas de ações, 5 perguntas de fundos imobiliários, mas a prova está dada. Literalmente, a prova está dada.
tá? Eu aumentei a quantidade porque eu achei que tinha mais alguns pontos que eu precisava perguntar para vocês, mas a avaliação está dada. Se você assistiu todas as aulas, se você tem todos os materiais, se baixou tudo, não... e a revisão que a gente vai fazer também, a avaliação está dada. Não tem nada mais. Foi o que eu falei. A aula de agora, aliás, a avaliação de agora tá mais fácil que a primeira. Tá mais fácil que a primeira, tá? Então, eu aumentei aí para 20 perguntas. Certo? É isso, Sheila. Aumentou não, dobrou, né? Sim, dobrei. Dobrei a quantidade. Mas, como eu disse, tá fácil. Tá muito fácil. Tem coisas ali, gente, que se você errar, é porque você não leu, tá? Então, assim, não tem nada, 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 nada demais. Já falei, detesto avaliação com pegadinha. Então, nenhuma avaliação minha tem pegadinha. É o que é e pronto. É só você ler, certo? Então, assim, tá fácil. Tá muito fácil. Claro, se você assistiu todas as aulas e viu todos os materiais complementares. E a partir da semana que vem, entramos no módulo 5, Investimentos Internacionais. Bem-vindas à terra do tio Sam. Pois é, agora você vai aprender a investir em dólar, senhora. Agora o negócio tá ficando sério. Agora, eu não posso fazer mais esses gestos, né? Ainda bem que isso aqui não vai para a internet. Agora vocês vão ver o que é investir no mercado muito maior. Mas e o Trump? Eu quero que o Trump vá viver. É isso. Entendeu? Porque vocês vão aprender sobre o mercado que mais trouxe retorno aí nos últimos anos, extremamente fácil, muito menos burocrático do que o brasileiro, é porque vocês precisavam ter uma base brasileira para entender, e vocês vão começar aqui a entender como investir em dólar com pouco dinheiro. É absurdo o quanto a gente está defasado em investimentos por algo que é tão barato, no sentido financeiro, tá bom? Certo? Muito obrigado pela participação de vocês até o momento. Para quem vai assistir no gravado, me manda mensagem, tá bom? Igual a gente já faz. Tira suas dúvidas se você precisar. A gente se vê lá no aulão do dia 7 e depois ali na próxima semana estaremos fazendo o nosso módulo de investimentos internacionais. Você vai aprender sobre investimento em renda fixa, renda variável e criptoativo, tá? Então vamos falar de criptomoeda e outras coisas aí para a gente fechar o nosso curso, tá bom? Dúvidas, estou à disposição. Nos falamos aí nos nossos acompanhamentos individuais durante a semana. Qualquer coisa, me chamem aqui. Bom final de semana e até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.